Né? Bom dia, nono ano. Então, a gente hoje vai dar uma corrida com a atividade aqui de massa molecular da página 207, tá certo? A gente respondeu a primeira e agora a gente vai responder a segunda, tá certo? Que é muito simples, tá certo? É basicamente calcular a massa molecular sabendo que a própria massa dos elementos químicos a gente nem precisa estar conferindo na tabela periódica, porque normalmente o livro ou o enunciado da prova já trazem esses dados, tá certo? Vou esperar o povinho entrar para a gente... Bom dia aos que chegaram agora. Podem pegar no livro aí na página 207. Atividade, página 207. A partir da segunda questão. É o seguinte, deixa eu pegar o livro aqui, que a miopia tá brava. Não sei se eu espero chegar mais gente ou se já começa agora. Toda vez que eu vou começar a chegar alguém. Bora, queridos. Página 207, segunda questão. O enxofre, que é o S, tá certo? Ele pode combinar-se com o oxigênio, formando os gases SO2 e SO3. Determine as massas moleculares desses gases, né? Sabendo que a massa do elemento enxofre é 32 e a massa do elemento oxigênio, ela é 16. Então, vamos até anotar isso aqui, tá certo? A massa do enxofre. A massa dele é igual a quanto que ela deu, gente? A massa do enxofre, 32. E oxigênio, a massa é... A massa do oxigênio, ela é igual a 16. Quais foram os gases que ele deu para a gente calcular? O SO2 e o SO3. Gases. SO2 e SO3. Então, nós vamos calcular a massa molecular desses indivíduos. Vamos começar com SO2, tá? MM de SO2. Vamos lá. MM é igual... Qual é a massa molecular do S, gente? Falem aí. Qual é a massa atômica do S? 32. 32 mais, já que eu tenho que somar a massa da substância toda, então tem que colocar um mais, né? Qual é a massa do oxigênio? 16. Mas eu vou colocar 16 aqui? Não, porque aí tem duas moléculas, então vai ser 32 também. Isso, 2 vezes 16, que no final vai acabar dando 32 também. Tá certo? Por que, professora, você botou 2? Porque, como o Abraão falou, a gente tem duas moléculas de oxigênio. Então, essa massa 16 vai ter que ser multiplicado por 2, porque eu estou usando ela 2 vezes. Então, MM é igual a 32 mais 2 vezes 16 dá 32 também. Então, a massa desse gás, né, SO2, ela é igual a 64. Belezinha? Super fácil. Agora, vamos fazer a do SO3. MM do SO3. Nem um bicho de 7 cabeças. Praticamente repetir, né? Qual é a massa do enxofre, que é o primeiro? 32. Mais a massa do oxigênio, que é 16. Mas por quantas vezes eu vou ter que multiplicar esse 16? 3. Por 3. Porque a gente está usando 3 moléculas de oxigênio. Então, vai ser 3 vezes 16. Certo? MM, a massa molecular vai ser igual a 32 mais... quanto é 3 vezes 16 aí, queridos? 48. Vou acreditar em vocês. Então, 32 mais 48... Eu acho que é. Então, acho que é, né? 32 mais 6, 38 mais 10, 48, é certíssimo. Então, 32 mais 48 vai dar 80, tá certo? É isso aí. Essa é a segunda questão, né? Essa é a segunda questão, certo? Então, a gente calculou 2 gases, o SO2, que é esse primeiro,
e o SO3, que é esse segundo, certo? É uma continha muito fácil, gente. A gente só vai somar as massas dos elementos químicos envolvidos nas substâncias. Quem eram os elementos químicos envolvidos nessas substâncias? O enxofre e o oxigênio. Ai, tá, professora, mas eu me confundo na hora dessa multiplicação. Não precisa, né? Se aqui fosse S2O, aí quem ia ser multiplicado por 2 vezes era o S, em vez do O. Mas por que a gente não multiplicou o enxofre? Porque a gente só usou uma molécula. Então, bola para frente, né? Não precisa. Professora, O oxigênio foi multiplicado porque usamos mais. Oi. a prova de química hoje tá de boa? Tá de boa, 6 questões fechadas. Não. 6 questões fechadas e a sétima Depois é aberta. cálculo, né? Isso. Beleza. É muito tranquila, né? Tem questão teórica, tem questão de cálculo. Vocês não vão precisar enviar o cálculo, tá certo? Se eu ver que é necessário, que as Ok. notas estão muito parecidas, aí eu faço arguição na aula, como a gente normalmente faz. Só se eu Beleza. ver alguma coisa absurda. O desafio vocês não são obrigados a fazer, tá certo? Tanto é que ele foi colocado como 7ª questão e não é obrigatório para ser enviado. As outras sim, você só envia a prova se responder todas, mas essa não. Tá certo, Eu vou queridos? fazer. Tente, né? Vocês não vão perder nada. Aí vocês tentam lá. É, Quem sabe não desenrolar aí uma pontuaçãozinha para dar uma aumentada na nota. Beleza? Vou mandar as 6. Se eu esquecer, alguém ligue para mim. Eu sou a rainha do esquecimento de mandar a prova. Mas eu vou mandar. Se eu não mandar, a Larissa manda. E aí eu vou dar para vocês até mais ou menos 9 horas da noite para vocês fazerem. Como é de cálculo, né? Sobre a prova da OBA também. Ela começa a ser liberada hoje. Eu posso estar mandando o link hoje. Porém, eu não quero. Porque hoje vocês têm prova de ciências e de provavelmente outra matéria. Não é? Eu não sei qual é a outra. educação física parece. Isso. E os alunos do 6º ano me disseram que amanhã vocês não têm mais prova. Não sei se é a mesma coisa para o 9º, que vocês têm mais matérias, né? É, tem não, tem não. Acabou Eu já. acho melhor vocês fazerem Tem. a OBA amanhã, porque vocês podem fazer ela sem se preocupar de estar perdendo tempo de estudar para as matérias que realmente vão pontuar vocês, né? Quando vai ser a UNC? A ONC não me mandou nenhum e-mail, não avisou nada. A segunda fase estava Pensei que marcada. seria esse mês. Seria esse mês, seria inclusive hoje e amanhã também. No máximo até o dia 21, mas não vai ser, gente. Eles não vão não liberar as escolas. A universidade recebeu autorização para dar aula online até o final de 2021. Então, eu não sei como vão ser essas Olimpíadas. Até a gente ter uma vacina, eu acho que ninguém confia em nada. Esse cara, sabendo o que aconteceu em Pernambuco? Liberaram as escolas, liberaram tudo, e agora já está com 90% dos leitos ocupados de novo, né? Pernambuco está voltando para trás. A gente está, acho que na fase azul, que é a fase que está mais suave, né? Mas Pernambuco, que é colado com a gente, 2 horas de viagem, está acabada. Então, a gente fica muito inseguro, né? Em alguns estados isso está acontecendo, e aí ninguém tem coragem de dar nenhum passo. Aí, não sei se eles vão acabar só aceitando a primeira fase e premiar os alunos só com aquela primeira fase, ou fazer uma segunda fase online, não sei. Realmente, eles estão ali pensando. A OBA, eu acredito que será só essa fase. E a OBA, acredito que vai pontuar os alunos só por essa fase. Eu não acredito que tenha fase prática na OBA. Então, se dediquem a elas, porque a probabilidade de medalha está maior ainda, né? Por conta das facilidades que uma Olimpíada Online traz para a gente. Quer queira, quer não, nós sabemos que é assim. Tá certo? Então, sugiro que vocês façam amanhã, com tempo, no horário da tarde, depois de ter comido, né? Com calma, internet segura. Aí vocês podem arrasar. Eu acho que a nossa probabilidade de medalhas aumenta muito se vocês fizerem amanhã. Por isso, eu não estou querendo mandar o link hoje. Inclusive, vou até avisar os alunos sobre isso. E o motivo de eu não mandar hoje. Né? Não quero que atrapalhe as provas. E dá perfeitamente para fazer amanhã. Tá certo? Vamos para a terceira questão. Terceira, ela quer o quê? Deixa eu botar aqui. Aí a gente vai para as de marcar X. Calcule a massa molecular das substâncias dados. Aí ele deu a massa, né, do hidrogênio, do carbono. Vou até colocar aqui para já ir facilitando. O hidrogênio é igual a 1. O carbono, a massa dele é 12. Tá certo? De tanta gente usar, vocês vão acabar decorando a massa dos elementos químicos. Oxigênio é 16. Eu esqueci, né? Faz muito tempo que eu não trabalho com massa molecular. Ano passado eu dei muito corrido, porque eu tinha esquecido. A Carol que me lembrou, professora, faltou um assunto.
Aí eu não. Aí quando eu fui olhar, realmente tinha massa molecular. Não é um assunto do 9º ano. Massa molecular, ele é um assunto do ensino médio. Mas que bom que veio no 9º, porque vocês já vão mais tranquilos, né? Porque ano que vem vocês vão ter que trabalhar dobrado. Todos os alunos, né? Vocês vão ter aulas de revisão e as aulas dos conteúdos. Então, é bom ter tido esse assunto logo. Oxigênio 16, o fósforo é 31, enxofre 32. Fósforo 31, enxofre 32 e o índio 127. Só de falar disso já me dá aquela sensação de que eu tenho que ir para o FAO. Ai, meu estômago chega a dói. Quero voltar nem tão cedo. Então, a gente separou as massas aqui, tá certo, galera? E vamos começar com a continha. Da letra A. Devia ter colocado isso aqui. Vou colocar eles todos nessa linha para eu ter mais espaço de quadro. Os colegas de vocês nem chegam atrasados, né? São uns brincos. Quase 10h30. Só para chamada. Everton e Luiz já entraram. Eu vou limitar o tempo para entrar na aula, viu? A aula começou 10h10, 15 minutos de atraso. Vou dar 10 minutos de tolerância no máximo. A partir da semana que vem. Então, eu percebi no 6º ano fizeram a mesma coisa. Teve um aluno que chegou no 6º ano, faltando 3 minutos, que ele sabe que é o horário que a pessoa começa a fazer a chamada. Não entrou mais, não, ele levou falta. Tava comendo cuscuz. Vixe. Você pode comer e assistir. 3 minutos. Faltando 3 minutos. Será que é bestinha? Porque ele sabe que é justamente o tempo que eu deixo. No 6º ano eu deixo 5, 6 minutos, porque são muitos alunos. E eles demoram para responder. Vamos lá, letra A. Tô com fome. E fui falar em cuscuz. Coloque falta mesmo, sei. Imagina. Vamos lá. Letra A, a gente tem o CH3. CH3. COH. Professora, por que você não botou simplesmente CO2H? Porque aqui a gente tem uma substância específica, tá certo? Então, ela tem que ser escrita dessa forma, porque ela tem uma hidroxila. A gente vai entender isso melhor no assunto que a gente vai ter aí por diante, tá certo? De ácidos, bases e óxidos. Ácidos, bases, sais e óxidos. Isso aqui a gente tem um ácido acético, tá certo, gente? Vamos calcular a massa molecular do ácido acético. Tentem responder essa, eu vou dar a vocês 3 minutos, são 10h27. Vocês peguem um lápis e façam aí. Vamos para 10h31, eu vejo o resultado que vocês acharam. As massas estão aqui, só é colocar e multiplicar se necessário, tá certo? Mandem brasa aí. Eu vou perguntar a alguém aleatoriamente, o que responder pode ganhar 25 décimos para essa prova. É sério? É sério. Vixe. Se eu perguntar e não tiver feito, eu aumento para meio ponto. Se o quê? Se eu perguntar, aí fulano, eu não fiz. Aí para o próximo que eu passar, eu aumento para meio ponto. Se o cara que não fez vai aumentar um ponto? Não. O máximo é Ixi. meio. Você não quer nada, né, Carlinhos? Meu filho? Quero Esse é não. advogado, é? Não. Vou pedir 30 mil para ver se chega pelo menos em 10. Bora, 2 minutos faltam. Perguntar pra quem? Tô escolhendo, deixa eu dar o tempo. 10h31 eu vou pegar. Minha gente, Silêncio. É muito ruim dar aula com gente em casa.
E não sai mais não de 10h29, já olhei para esse relógio 500 vezes. 10h30 agora. Ai, Bora, ai. gente. Tem aí 60 segundos para responder a letra A. Eu terminei, mas não sei se eu acertei. Mas demora, viu? Esperar demora demais. Essa aula vai até 10h50, né? 50, é. Então ainda tem bastante tempo. Bora lá. Vamos ver quem será o primeiro escolhido. Lucas, qual deu o resultado da sua? Lucas. Lucas, você está presente na aula? Responda. Deixa eu ver. Não consegui. Próximo. Ele tá na aula, mas... Renata, qual foi o resultado da sua? A minha eu também não consegui, não, prof. Você tentou? Sim. Qual foi a sua dificuldade? Por que você não conseguiu? Não sei, eu tentei, mas eu vou estudar melhor hoje de tarde para refrescar o assunto todo. Tá, mas qual foi o resultado que você achou? Foi 2C mais O2. Eu nem sei como eu fiz isso. Você está olhando para o quadro esse tempo todo que eu estou fazendo as equações na sua frente? E o Lucas Não, também tá? eu tive que atender a campainha, então perdi metade da aula. Mas estou Sei. tentando acompanhar. Guilherme está tentando entrar agora, não. 20 minutos. Cadê a Maíra, que estava na aula e saiu, foi? Mário, você conseguiu responder? Fez, Mário? Qual foi o resultado que você achou? Não me escolha, sei. Tô tentando ainda. Abraão, qual foi o resultado que você achou? Não sei se tá certo, mas a minha massa molecular deu 60. Acertou. Exatamente A isso. minha deu 45. Você esqueceu de dobrar alguém, então, Carlinhos. Vamos ver aqui o mistério. Não tem mistério, gente, na verdade, tá certo? A gente tá vendo aqui, ó, carbono. Deixa eu até colocar aqui, MM. A gente vai colocando na ordem que está escrita a equaçãozinha. Não é uma equação, é a substânciazinha, né? Então, se começou com C, eu sei que a massa de C é 12, então eu coloco 12. Mais, depois de C eu tenho quem? H. Qual é a massa do H? 1. Então, eu coloco o 1, sinalzinho de mais. Depois, mas no caso era H3, então eu tenho que colocar 3 vezes 1. Por que 3 vezes 1? Porque aqui esse H ali foi usado 3 vezes. Beleza. Isso. C e o H já foi usado. Próximo, C de novo. Então, eu vou colocar 12 de novo. que é a massa do carbono. Depois desse C, eu tenho o oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? 16. 16. Aí aparece em seguida outro oxigênio. Outro Então, eu oxigênio. coloco 16 de novo. E por último, aparece quem? Um H. Qual é a massa do H? 1. Eu coloco 1. Aí eu só tenho que calcular isso tudo. Como tem uma multiplicaçãozinha, nós vamos resolver a multiplicação. 12 mais 3 vezes 1, gente. 3. 3. Né? 3 mais 12. Aí é só repetir todo mundo agora. Mais 16, mais 16,
mais 1. Aí agora, só somar. Essa parte muito difícil, né? Que é uma equação matemática pesadíssima, né? Vou até pedir a ajuda da Jarbiana para dar uma aula de reforço para vocês. Então, 12 mais 3, 15. 15 mais 12, 27. 27. 27 mais 16, dá 37 com 6, 43. 43 com 16, 49, 59. 59, 59 mais Mais 1, 60. 60. tá certo? Ela até que é grande, não vou mentir, mas difícil ela não é, né? Porque os valores, todos os valores tolos, né? 12, 1, 16. Então, E é são só soma, velho. só soma, pelo amor de Deus, gente. Dizer que não conseguiu, eu dei 3 minutos, que era muito mais do que o suficiente, né? Vamos para a Eu letra errei B. alguma besteira. Pô, eu acho que você esqueceu de multiplicar alguém. 45. Onde ele É. pode ter errado? Talvez aqui, ó, em 12 mais 3. Foi provavelmente no começo. Algum desses 12 você esqueceu. Vamos lá, letra B. Quem é a letra B? A letra B é super fácil. É o HI. HI. Olha que maravilha. Já pensou se um chuchuzinho desse cai na prova de vocês? Olha a dificuldade da equação. Pode colocar. Vou colocar um chuchuzinho desse. Quem sabe a primeira questão, aquela para incentivar vocês a responderem o resto, né? Qual é a massa do hidrogênio? 1. Então, coloco 1. Como ele só foi usado uma vez, eu não preciso fazer nenhuma multiplicação. Qual é a massa do índio? 127. 127. Olha que 127. conta difícil. Olha, cuidado para Nossa, não errar mano. um cálculo desse. Se essa Né? caixa Peço na prova ajuda era zero, velho. a Jarbiana, né? Para responder. 128. Pelo amor de Deus, gente, qual é a dificuldade desse cálculo? Acho que esse é o assunto mais fácil que eu dei o ano todo. Né? Com certeza. Mesmo assim, ele normalmente é dado no ensino médio. Certo? Esse é o assunto, sem dúvida, o mais fácil de química. Ó, a Camila também. 10h40, né? Por favor. Vamos lá. Letra C, quem é? H2SO4, nosso querido ácido sulfúrico, que a gente vai usar muito ainda esse ano. H2SO4. E vocês vão usar bastante ano que vem também. Então, vamos fazer o cálculo. Massa molecular é igual. Aí, novamente, a gente vai substituindo. Qual é a massa do hidrogênio? É 1. Mas só que aqui eu usei ele 2 vezes. Então, vou ter que fazer 2 vezes 1. Se você já souber de cabeça, gente, 2 vezes 1, 2. Você já pode colocar o 2 aqui direto, tá? Não tem problema. Não é obrigatório ficar fazendo isso aqui. Eu estou fazendo porque eu estou explicando. Então, eu tenho que mostrar passo a passo. Depois o S, né? Eu posso usar só a massa do S, porque ele só foi usado uma vez, então não vai ter multiplicação. A massa do S, ela é 32. Depois do S, né, HS, a gente tem o oxigênio. Quantas vezes eu usei o oxigênio aqui? 4. Então, eu já sei que eu não vou colocar só 16, tá certo? Se eu estou vendo um O4, eu tenho que colocar 4 vezes 16. Vocês estão entendendo isso? Porque eu coloco 4 claro. vezes 16, porque eu coloco 2 vezes 1. É a quantidade de vezes que o elemento é usado na substânciazinha que a gente está calculando, tá certo? Não é nenhum número aleatório. É esse número aqui que acompanha o elemento químico em questão. Aí agora a gente vai resolver as multiplicações. Se você souber de cabeça, essa etapa é dispensável, né? Então, a gente vai ter 2 vezes 1, 2. Mais 32, mais 4 vezes 16, que essa aí eu sei, 64. Certo? Aí agora é só somar. Qual é o resultado aqui dessa soma? Galera que faz os cálculos rápido. 36. 98. 34. Não, 98 é cadê? 98. 34 mais É, 98, 64. né? 34 mais 64. Eu ia colocar 100, porque eu vi aqui na minha imaginação um 34. Mais 2, 36. 98. Certo? Então, é uma equaçãozinha muito simples. Vamos fazer a próxima letra. Letra D. A letra D, ela é H3PO4. H3PO4. Então, vamos lá.
MM de novo. Bem devagarzinho. H. Qual é a massa do H? 1, né? Mas ele foi usado 3 vezes. Eu tenho aqui um H, 3. Então, eu vou colocar 3 vezes H. Mas o P. Qual é a massa do P? A gente está usando ele pela primeira vez. 31. Eu vou ter que multiplicar por algum número? Não, porque ele só foi usado uma vez mesmo. Mas o oxigênio. Massa do oxigênio a gente já repetiu em todas as equações, né? 16. Porém, vou ter que multiplicar por 4, porque essa substância usa o oxigênio 4 vezes, tá certo? Então, vai ser 4 vezes 16. Belezinha? Deixa eu dar uma esticada mais aqui para cima. Vamos para lá. MM, agora eu resolvo as multiplicações. Eu botei 3 vezes H, Jesus. 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3, né? Mais 31, mais 64. 16, que dá 64. Gente, lembrem que vocês têm que resolver a multiplicação antes de somar. Se você for somando antes de multiplicar, o resultado é totalmente diferente. Isso é uma regrinha da matemática, tá? Se tiver uma multiplicação e uma soma, a prioridade é a multiplicação, tá certo? Por isso que eu sempre resolvo as multiplicações antes de somar todo mundo, para garantir que o resultado vai dar certinho. Que a única chance de errar uma coisa dessa é se você faz assim, 31 mais 4, que dá 35 vezes 16. Aí você vai ter um número absurdo, tá certo? É aqui que vocês podem errar. Mas isso não é uma questão de química, é uma questão de matemática. Então, sempre resolvam logo as multiplicações e deixem para somar por último. Agora, 31 mais 3 dá 34. 34, Mais 64. 98 de Mesmo novo. da outra. É. Tá vendo? Uma substância diferente, envolvendo elementos diferentes, mas que apresentam o mesmo resultado e não tem nenhum problema. Tá certo? Ainda temos alguma? H3PO3. Letra E. Vamos fazer ela aqui. Letra E. Professora, Oi. na sua aula tem, né? Ponto de participação. Na minha disciplina tem sim, eu dou até um ponto por participação. Ok. Mesmo que seja uma participação tipo a sua, que você falou, olha, eu fiz, o meu resultado deu 45. Não era o resultado correto, né? Mas você, de fato, com o número, provou que você tentou no tempo hábil. Participei, pelo menos. Participou, né? A gente não tem como saber se está errado se a gente não tentar. Como é que eu vou saber se eu ia errar ou acertar se eu nem peguei o lápis para tentar fazer? Né? A gente tem que, para depois reclamar, pelo menos a gente tem que tentar. H3PO3. Última de hoje, provavelmente. O ácido fósforo. Vamos lá. MM. Criatura, é para cá. MM é igual a o hidrogênio, né? O hidrogênio, a massa dele é 1. Quantas vezes ele está sendo usado aqui? 3. Então, a gente já vai começar com 3 vezes 1. Depois de hidrogênio, a gente tem mais uma vez o fósforo, tá certo? A massa do fósforo é 31. E depois do fósforo, nós temos o oxigênio. Eu não precisei multiplicar o 31, porque ele só foi usado uma vez. Depois do fósforo, nós temos o oxigênio. Dificilmente o oxigênio vai vir uma vez só, né? Vocês já perceberam aqui que quando a gente vê oxigênio, normalmente a gente tem que multiplicar o danado, o oxigênio e o hidrogênio. Aí, então, aqui ele foi usado 3 vezes, então a gente vai ter que multiplicar 3 vezes 16. Beleza? Então, MM. Aí, agora eu estou respondendo as multiplicações. 3 vezes 1, 3. 3. Mais 31. Mais 3 vezes 48. 16. Valeu. Aí, agora que a gente resolveu as multiplicações, a gente só soma. Beleza? 31 Beleza. mais 3, 34. 34. Com 48. 82. 88. 82, gente. Eu tô confiando em você nessa parte aqui. É 82. É 82, tá aqui no livro. Eu esqueci que no livro tem a resposta. Ah, mas tudo bem. Então, conseguimos terminar essa página. Eu espero que vocês tenham entendido, porque esse assunto aqui foi superado. Mais ou menos, né? A gente tem as atividades objetivas, que eu vou passar para vocês fazerem em casa
e a gente corrige na próxima semana, tá certo? Vai ter balanceamento químico, vai ter identificação de equação, que é aquilo, simples troca, dupla troca, decomposição. É de boa E também. é tranquilo. Balanceamento é o mais chatinho, né? Por motivos óbvios. É um método de tentativa, então você nunca tem certeza exatamente do que você está fazendo. Aí vocês vão tentar responder as de X. Quando eu falo tentar, é tentar mesmo, tá? Nesse fim de semana. E a gente corrige na segunda-feira, tá certo? Mais tarde eu mando a prova de vocês. Eu sugiro que deixem a alba para amanhã. Eu vou começar a fazer a chamada. Nada. Ok. A minha também, eu fiz assim. Abraão para mim, ele me copiou. Vai dar 98. Presente tchau o quê, Carlinhos? Fique aí, meu filho. Deixa eu pegar aqui o diário. Já estão dando presente no bate-papo, é? Vocês não fiquem até o final da aula, não. Uma brincadeira. Aham. Deixa aqui carregar aqui. Esse nosso diário eletrônico, ele é tão pesado, é mais difícil, é mais fácil carregar o Zoom do que ele. Ele, por exemplo, o Zoom carrega com 3G, 4G, né? O diário não carrega. Hoje é dia 12, vamos lá. O Abraão está aqui presente. Presente. O André respondeu presente 500 vezes já aqui. O Carlinhos também. Presente. O Everton. Everton ainda está aqui? Está. Sim. O Guilherme não conseguiu entrar. A Heloíse está presente? Presente. A Camila também não conseguiu entrar. O Lucas está presente? Tá. Tá, respondeu aqui no Professora, eu bate-papo. cheguei praticamente quase agora, né? Problemas aqui. Como foi que tu conseguiu entrar, Camila? Entrando, Não fui eu não que te aceitei. hackearam. Como pode? Eita, Camila danada. Tem uns alunos que conseguem entrar sem o liberal. Eu queria saber como esse pessoal faz isso. Tem uma opção que deixa aberta, né? Para não precisar de convite. Mas eu não conheço. E ainda, professora, apareceu bem assim, você está na sala de espera, como quem a senhora tivesse me confirmado. Então, tipo, alguém hackeou, porque eu não fiz nada. Até foi você e o Guilherme. Chegaram muito tarde, disse, não vou deixar entrar. Aí agora você vai e fala aí. Oxe, tá até na gravação aqui. Deixa eu ver. Camila, então, tá presente. O Lucas respondeu. O Luiz Henrique tá aqui ainda. O Luiz estava aqui. Tá? O Mário tá, que ele já respondeu. A Maíla, ela tava e saiu. A Renata falou aqui que é provavelmente problemas do Wi-Fi. A Renata tá presente e a Vitória faltou. Vitória nunca mais veio para aula. Então, queridos, por hoje é só. Vou estar liberando vocês. Vocês querem print dessa tela? Mas vai estar no vídeo, né? Qualquer Eu coisa copiei tudo, mas não sei se a galera aí, se quiser. Deixa eu fazer um print. Eu terminei. Copiar. Vai aqui, né? Deixa eu ver se de qualquer forma, eu mandei. Tá no vídeo também, se vocês precisarem. Beleza. E por hoje é só, tá certo, galera? Bom fim de semana. Até semana que vem. Boa prova hoje. Tchau. É verdade. Tchau.